UFC 264, Ryan Hall versus Ilia Topuria. O dia em que Ilia Topuria massacrou Ryan Hall no UFC foi surpreendente. Essa luta fenomenal ocorreu no dia 10 de julho de 2021, lá nos States, com Ilia Topuria e Ryan Hall, trocando porrada em um confronto sinistro com um round pesadíssimo. A luta foi um combate na categoria dos pesos pena que visava subir no ranking e aumentar a popularidade dos lutadores. Na noite da luta, Ilia entrou cheio de marra, enquanto Ryan entrou com a calma de quem já enfrentou gigantes. O juiz passou a fita e a luta começou. Primeiro round. No primeiro round, os lutadores se cumprimentaram e se analisaram até que Hall mandou um chute na barriga do Ilia. Determinado, Ryan lança um chute giratório devastador visando a cabeça do Topuria. Hall dá um giro e fica no chão testando seu oponente. Cheio das manhas, ele se desvia de um cruzado e encaixa um chute lateral. Doido para pontuar, Ryan manda um chute alto, além de um chute giratório pesado na cabeça do Ilia. Topuria estava sem dó e encaixou alguns chutes baixo potentes, forçando seu oponente a se levantar. Hall ameaçava com alguns golpes, mas Ilia estava ligado e numa jogada de mestre, conseguiu se livrar de um golpe, além de mandar um chute baixo. Novamente, Ryan dá um giro e consegue segurar Topuria, que sai arrastando seu oponente. Dessa vez, o golpe giratório encaixou e Ilia ganhou algumas cotoveladas na cabeça, mas conseguiu fugir. Rolou uma trocação rápida. Topuria lança uma joelhada e fica em cima do Hall, mas logo sai. Em um momento chave, Ryan erra um chute giratório e acaba no chão. Ilia ligadão, vai pra cima com uma chuva de golpes devastadores, obrigando o juiz a parar a luta. O round acabou com Ilia sendo declarado o vencedor depois de um nocaute monstro sobre o Ryan. Com essa vitória, estima-se que o Ilia Topuria tenha faturado cerca de $44 mil. Já o Ryan Hall, rolam uns boatos por aí que ele pegou cerca de $41 mil. UFC Fight Night, Jai Herbert versus Ilia Topuria. O dia em que Ilia Topuria destruiu Jai Herbert no UFC foi sensacional. Essa luta fenomenal ocorreu no dia 19 de março de 2022, lá na Inglaterra, com Ilia Topuria e Jai Herbert em uma trocação sinistra, com 2 rounds de muita adrenalina. A luta foi um combate na categoria dos pesos pena que visava subir no ranking e aumentar a popularidade. Na noite da luta, Herbert entrou focadão, enquanto Ilia entrou cheio de marra. Após o juiz dar o papo, a luta começa. Primeiro round. No primeiro round, os lutadores se cumprimentaram e ficaram se estudando, até que o Herbert mandou um direto que cortou o vento. Topuria, focadão, encaixou um cruzado potente, além de um cruzado na cara. Determinado, Ilia agarra seu oponente e o joga na lona. Com muito esforço, tenta imobilizá-lo. Habilidoso, Topuria se esquiva de golpes potentes de Jai. Sedentos pela vitória, rolou uma trocação pesada. Sem dar brecha, Ilia acerta um cruzado potente, mas recebe um chute alto no pescoço que o mandou para o chão. Porém, ele reage rapidamente. Ilia ganhou alguns cruzados, porém consegue mandar seu oponente para a lona, mas rapidamente vão para a grade. A luta estava pegada e tensa, com cruzados certeiros na grade que faz Ilia sangrar. Os dois naquela trocação sinistra com tentativas de imobilizar, além de um chute do Herbert, mas Topuria segura seu pé e o arrasta para a grade. Astuto, ele consegue sair. A parada estava acirrada. Rolou uma trocação de cruzados brutais e o juiz parou a luta para entregar o protetor bocal do Ilia. Os dois trocaram golpes pesados que passavam de raspão. Com aquela garra, Jai segura a cara de Topuria e tenta uma joelhada, além de um chute alto. Botando pressão, Herbert encaixa uma joelhada que faz seu protetor bocal cair, seguido de um cruzado devastador. O primeiro round terminou com uma vantagem para Herbert, marcando 10-9, prometendo uma luta intensa. Segundo round. O segundo round começou pegando fogo, com os lutadores mandando golpes que passavam de raspão. Sem dar mole, Jai manda um cruzado potente que ficou ao vento. Os dois trocaram porrada pesada numa treta brutal com cruzados e golpes brabos. A parada estava acirrada, com cruzados sinistros. Num momento chave do round, Ilia manda um cruzado devastador que apagou seu oponente. O round acabou com Ilia sendo declarado o vencedor, depois de um nocaute monstro sobre o Herbert.
No final da luta, os lutadores se cumprimentam e se abraçam, cientes de que tinham dado um verdadeiro espetáculo. Com essa vitória, estima-se que o Ilia Topuria tenha embolsado cerca de $102 mil. Já o Jai Herbert, o papo que rola é que ele levou cerca de $24 mil. UFC 298. Ilia Topuria versus Alexander Volkanovski. O dia em que Ilia Topuria amassou Alexander Volkanovski no UFC foi surreal. Esse duelo épico rolou no dia 17 de fevereiro de 2024, lá nos States, com Topuria e Volkanovski trocando porrada em uma das lutas mais aguardadas com 2 rounds de arrepiar. O confronto foi a luta principal da noite, com o cinturão peso-pena em disputa. Na noite da luta, o Ilia entrou cheio de marra, sentindo a vitória. Já o Alexander chegou com um olhar sanguinário e a mente blindada. Após o juiz dar o papo, os caras se cumprimentaram e a luta começa. Ei, lutador! Antes de continuar assistindo o vídeo, se inscreve no canal para não tomar um nocaute. O primeiro round começou com os lutadores se cumprimentando novamente enquanto se analisavam. Alexander, focadão, encaixou um chute alto seguido de um chute lateral. Ligado, Volkanovski acerta um chute na costela do Ilia. Não satisfeito, ele manda alguns chutes e um cruzado, além de um cruzado esmagador. Os lutadores estavam determinados, mas os golpes só cortavam o vento. No clinch, o clima estava tenso, seguido de joelhadas e uppercut. Mesmo ligados no 220, alguns golpes só cortaram o vento. Com garra, Topuria acerta um chute baixo que desequilibra Alexander. Habilidoso, Ilia se desvia de um cruzado e manda uns cruzados que passaram de raspão. Com garra, Topuria vai para cima com vários cruzados. O primeiro round terminou com uma vantagem para Alexander, marcando 10-9, prometendo uma luta intensa e equilibrada. Segundo round. No segundo round, os lutadores se cumprimentaram e a luta começou com os oponentes se testando. Alexander estava sem dó e mandou um cruzado potente, seguido de um direto esmagador. Cheio das manhas, ele se esquiva e acerta um cruzado no seu oponente. Os lutadores estavam ligados com golpes que passaram de raspão. Com uma mira afiada, Ilia acerta um direto sinistro, além de um cruzado que cortou o vento. Rolou uma trocação pesada com joelhadas e cruzados, além de cruzados que só cortavam o vento. Topuria não ficou para trás e encaixou um cruzado potente, seguido de alguns cruzados que passaram de raspão. Determinado a ganhar, ele mandou um chute lateral, um cruzado devastador, além de um direto potente. Em um momento-chave, Ilia caixa um direto certeiro, além de alguns golpes e um cruzado destruidor que jogou Alexander na lona, seguido de uma chuva de golpes. No final da luta, Ilia vai até o Volkanovski e o cumprimenta e se abraçam, mostrando o espírito esportivo. Topuria é recebido pelo seu filho e sua família com rosas vermelhas. O round acabou com Ilia sendo declarado vencedor, recebendo o cinturão após um nocaute monstro sobre Alexander. Com essa vitória, estima-se que o Ilia Topuria tenha faturado cerca de $400 mil. Já o Alexander Volkanovski, rolam uns boatos por aí que ele pegou cerca de $750 mil. UFC 282, Ilia Topuria versus Bryce Mitchell. O dia em que Ilia Topuria humilhou Bryce Mitchell no UFC foi sensacional. Essa luta fenomenal ocorreu no dia 10 de dezembro de 2022, lá nos States, com Topuria e Mitchell trocando porrada pesada, com 2 rounds de muita adrenalina. Os lutadores estavam invictos e a parada foi para subir no ranking dos peso-pena, mirando uma chance de disputar o cinturão. Na noite da luta, Ilia entrou com determinação, enquanto Bryce entrou focadão. O juiz autorizou e a luta começou. Primeiro round. O primeiro round começou com Bryce mandando um chute frontal. Ligado nos 220, Mitchell tenta um chute alto, se desvia de um cruzado e acerta outro na barriga do Ilia, além de um cruzado na cara do seu adversário. Com aquela garra, Bryce tenta a queda e termina na grade, mas com insistência ele joga seu oponente no chão, mas logo se levantam. Determinado, ele acerta um uppercut, se defende e se esquiva de alguns cruzados. Não satisfeito, Mitchell lança um chute mirando a cabeça de Ilia, seguido de um cruzado. Ligadão, Bryce joga seu oponente no chão e encaixa uma cotovelada.
Mitchell erra o chute e Ilia responde com alguns cruzados destruidores. A parada estava acirrada com os dois naquela trocação de cruzados, mas alguns dos golpes só cortavam o vento. No chão, a luta estava intensa e pegada com uma chuva de golpes potentes. Manjando dos paranauês, Topuria acerta um chute baixo que desestabiliza seu oponente. Habilidoso, Ilia desvia de um direto e acerta outro direto destruidor no Bryce, além de um cruzado esmagador. Imparável, ele acerta um direto que tira sangue do olho do seu oponente, além de um direto na barriga. No chão, Topuria acerta alguns cruzados na cabeça do Mitchell. O primeiro round terminou com uma vantagem para Ilia, marcando 10-9, prometendo uma luta intensa. O segundo round começou agitado com Ilia encaixando um direto e um cruzado potente no Bryce. Querendo machucar, Mitchell acerta um direto potente, além de um direto certeiro. Botando pressão, Bryce se desvia de um cruzado, acerta um cruzado e alguns golpes, além de um direto certeiro. Com aquela garra, Mitchell tenta jogar Ilia no chão, mas ele consegue sair e encaixa dois cruzados, fazendo o nariz de Bryce sangrar. Rolou uma trocação pesada, seguidos de alguns golpes que cortaram o vento. Os lutadores estavam cansados, mas a trocação estava sinistra. Determinado a ganhar, Topuria acerta um cruzado brutal no peito do Mitchell, além de um cruzado que derrubou seu oponente. Não satisfeito, Ilia acerta vários cruzados esmagadores em seu adversário. A luta estava tensa no chão e Ilia não dava trégua para seu oponente, acertando com vários golpes esmagadores, fazendo Bryce sangrar muito. Em um momento chave, Topuria encaixa um triângulo de braço potente, obrigando o seu adversário a bater 3 vezes. O round acabou com Ilia sendo declarado o vencedor depois de uma finalização cabulosa sobre o Mitchell. No final da luta, os lutadores se cumprimentam, mostrando o respeito pela luta. Com essa vitória, estima-se que o Ilia Topuria tenha faturado cerca de $154 mil. Já o Mitchell, tá rolando o papo que ele pegou cerca de $51 mil. UFC 308, Ilia Topuria versus Max Holloway. O dia em que Ilia Topuria destruiu Max Holloway no UFC foi magnífico. Esse confronto épico aconteceu no dia 26 de outubro de 2024, no Emirados Árabes Unidos, com Ilia e Max trocando porrada em uma das lutas mais aguardadas de UFC do ano, com 3 rounds pesadíssimos. A luta foi pela defesa do cinturão dos pesos pena do UFC, que estava na mão do Topuria. Na noite da luta, Ilia entrou focado com vibe de vencedor, enquanto Max entrou concentrado com a calma de quem já enfrentou os gigantes. O juiz passou a fita, os lutadores se cumprimentaram e a luta começou. Primeiro round. O primeiro round começou com Topuria chamando Max para o centro do octógono, mas seu oponente insinua que ficaria ali, então eles se analisam e Holloway acerta um direto no peito de Ilia. Não satisfeito, Max manda chute frontal e se desvia de um direto do seu oponente. Focado, ele encaixa um chute frontal seguido de um chute alto. Cheio das manhas, Holloway lança um chute visando a cara do seu oponente, que passou direto. Max, ligado no 220, manda alguns cruzados além de um cruzado daqueles. Holloway, focadão, encaixou um cruzado pesadão e um direto além de outro direto brutal. Os lutadores mandaram alguns golpes que só cortavam o vento. A batalha estava tensa, rolou uma trocação com cruzados e chutes de ambos lutadores. Doido para pontuar, Ilia tenta 2 cruzados e como contragolpe recebe um direto certeiro e um cruzado. Num momento chave, rolou uma trocação com golpes que passaram de raspão. Max caiu e o Topuria aproveitou para imobilizar seu oponente. Já de pé, Ilia desvia de um direto e acerta outro, além de jogar Holloway na grade e conseguir a queda por 2 vezes seguidas. Sem dar mole, Topuria lança um chute baixo e se desvia de um cruzado potente. Com aquela garra, Ilia acerta um chute baixo e um cruzado esmagador, seguido de uma chuva de cruzados. Determinado, Topuria encaixa um chute baixo que mexe com Max, além de mandar um cruzado que passa de raspão. O primeiro round terminou com uma vantagem para Holloway, marcando 10-9, prometendo uma luta intensa e equilibrada.
Segundo round. No calor do segundo round, os lutadores se cumprimentam e ficaram na manha, até que o Max partiu pra cima e mandou um cruzado. Manjando dos Paranauê, Holloway acerta um direto certeiro e se desvia de um cruzado do Ilia. Querendo pontuar, ele encaixa um cruzado, um chute na coxa além de um cruzado em Topuria. Imparável, Max acerta um cruzado devastador, um direto e outro cruzado no seu adversário. O clima estava pegando fogo no octógono, com uma trocação de cruzados pesados, além de um cruzado do Holloway e um chute do Ilia. Em uma luta bem equilibrada, os dois trocaram golpes pesados que passavam de raspão, além de golpes como chutes e alguns cruzados, seguidos de cruzados mútuos. Ilia não ficou para trás e mandou um chute baixo que passou direto, além de se desviar de um cruzado e de devolver outro em Max. Sem perder tempo, Topuria se desvia dos golpes do Max e acerta um chute baixo potente, além de um cruzado destruidor em seu oponente. Não satisfeito, ele acerta um cruzado monstro e esquiva de um cruzado. Cheio das manhas, Ilia se esquiva de 2 golpes e acerta um no peito do seu adversário. Determinado, Topuria desvia de um cruzado e acerta outro, além de um chute baixo que mexeu com Max, seguido de um cruzado devastador. O segundo round terminou com uma vantagem para Topuria, marcando 10-9 no placar, empatando a luta. Terceiro round. No terceiro round, os lutadores se cumprimentaram, mas estavam ligados. Cheio das manhas, Max encaixa um chute lateral na costela do Ilia, além de um direto. Querendo machucar seu oponente, ele acerta chutes no joelho com o intuito de quebrar. Habilidoso, Holloway se desvia de golpes potentes do Ilia. Com fome de vitória, eles deram tudo de si em uma trocação pesada e sem dó. Os dois trocaram porrada pesada com cruzados sinistros. Ilia não ficou para trás e acertou 2 diretos e um direto devastador em Max, além de se desviar de 2 chutes no joelho. Determinado, ele encaixou um cruzado na barriga, seguido de um cruzado esmagador. Em um momento chave, Topuria acerta um cruzado devastador que derruba seu oponente, seguido de uma chuva de golpes brutais. No final da luta, Ilia agradece e comemora de um jeito diferente, ousado. Topuria pula a grade e cumprimenta algumas pessoas importantes para ele, mas é chamado de volta para o octógono. Os lutadores se abraçam e conversam, mostrando espírito esportivo. O round acabou com Ilia sendo declarado vencedor, recebendo o cinturão após um nocaute monstro sobre Holloway. Com essa vitória, estima-se que Ilia Topuria tenha faturado cerca de $2.442.000. Já o Max Holloway, rolam uns boatos por aí que ele pegou cerca de $1.382.000. Curtiu ver essa luta épica? Então você vai pirar no dia em que o Jon Jones apagou Lyoto Machida no UFC. Ficou curioso? Então só colar no vídeo que tá pipocando na sua tela e confere essa luta lendária.